Imagina só, uma noite que parecia tranquila, de repente, uma explosão ensurdecedora. E o que vem depois é um mistério mortal. Hoje a gente vai desvendar os eventos chocantes da explosão na fábrica da Icox, lá em 2020. É uma história sobre o poder da química fora de controle, uma consequência que ninguém podia imaginar e as origens bem surpreendentes da empresa por trás de tudo. Bom, vamos mergulhar nessa história. Tudo começa no dia 14 de janeiro de 2020. Uma usina química na Espanha explode, mas o que aconteceu em seguida, olha, foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Essa aqui foi a cena em Tarragona. Uma bola de fogo gigantesca iluminou o céu com uma onda de choque que sacudiu prédios a quilômetros de distância. Claramente um acidente industrial catastrófico, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. E essa era a pergunta na cabeça de todo mundo naquela noite, né? E a resposta? Bom, a resposta desafia a nossa imaginação. A explosão não só destruiu o reator, ela simplesmente transformou um pedaço dele, uma placa de metal maciça, num projétil. Lançou essa placa como se fosse um míssil balístico, por cima da cidade, direto para uma área residencial. 1.000 quilos. Para a gente ter uma ideia, isso é o peso de um carro pequeno. Agora, imagina essa massa toda voando pelo ar, sendo empurrada por uma força explosiva tremenda. E essa placa viajou, pasmem, quase 3 quilômetros, uma distância impressionante, até que ela atingiu um prédio de apartamentos, atravessou o teto e, infelizmente, matou um morador na hora. Uma tragédia completamente imprevisível. Então, de onde veio todo esse poder destrutivo? Para entender isso, a gente precisa olhar mais de perto para a fábrica e, claro, para o composto químico que eles estavam produzindo lá. O epicentro de tudo foi a unidade de produção da IQXC. Essa empresa é especializada num produto químico bem específico e fica num dos maiores polos petroquímicos da Europa. O composto em questão é o óxido de etileno. Ele é super útil, está presente em um monte de coisas que a gente usa, de plásticos a detergentes, só que ele também é extremamente volátil. Muito perigoso se não for manuseado com o máximo de cuidado. E o segredo dessa volatilidade toda está na própria estrutura da molécula. Tá vendo esse anel de 3 membros? Ele vive sob uma tensão enorme, o que deixa a molécula muito reativa. É como se fosse uma mola comprimida, sabe? Cheia de energia, prontinha para ser liberada, e às vezes de forma explosiva. Mas para entender como as coisas chegaram nesse ponto, a gente precisa olhar para a história da fábrica em si. E essa história, olha, tem uma virada bem surpreendente no roteiro. Essa instalação tem uma história longa, sabe? Começou lá nos anos 60 com gigantes como a Shell. Ela passou por várias mãos ao longo das décadas, o que reflete as mudanças na indústria química global até ser comprada pela última vez em 2014. E isso nos leva a uma pergunta fundamental sobre os donos atuais. Quem exatamente está por trás da IQXC? A resposta é, no mínimo, inesperada. Pois é. Acontece que a empresa-mãe, o Grupo Christian Ley, não começou na indústria pesada. A origem deles? Design e produção de joias. Isso mesmo. É um contraste gritante, né? Da delicadeza das joias para a natureza de altíssimo risco da fabricação de produtos químicos. Bom, voltando à tragédia, as consequências da explosão foram muito além da destruição física. Ela gerou uma onda de choque que abalou toda a comunidade e a indústria local. A escala do desastre é impressionante. De um lado a gente vê o complexo industrial enorme. Do outro, um close na devastação total, bem no local da explosão. É um lembrete de como um único ponto de falha pode ter um impacto tão, mas tão destrutivo. Mas o impacto mais profundo talvez tenha sido na perda de confiança. O evento foi tão traumatizante que levou à primeira greve geral na história do polo petroquímico. Os trabalhadores e a comunidade foram às ruas exigir respostas e, principalmente, mais segurança. No final das contas, esse desastre vai muito além da IQXC e de Tarragona. Ele levanta questões fundamentais sobre segurança industrial na nossa era. Essa imagem aqui, dos bombeiros lutando contra o fogo, horas depois da explosão, mostra bem a batalha contínua para conter as consequências. É um lembrete muito forte do risco constante e da coragem de quem responde a esses desastres. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A explosão de Tarragona nos força a questionar o quão perto as nossas casas estão dessas operações industriais tão potentes. E também a pensar no preço oculto por trás dos confortos modernos que a gente muitas vezes nem para pensar a respeito.